Olá, cursistas. Vamos mais a apresentação aí de mais um tema do edital desse concurso para professores do Estado do Paraná, da CEDPR. Hoje nós vamos trabalhar um tema aí um pouco complicadinho em relação a provas de concursos, que é o pedagogo como articulador do processo ensino-aprendizagem junto aos estudantes e às famílias, né? Uma literatura um pouco recente aí que as bancas vêm cobrando dentro desse tema. Enfim, para organizar essa aula, eu analisei bastante questões aí que as diferentes bancas vêm pedindo em relação à função do professor pedagogo e dentro dessa função, o que cabe aí ao trabalho desse profissional junto aos estudantes e às famílias e como que isso implica no processo de ensino e de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, lembrando, né, reforçando sempre, eu sempre reforço em minhas aulas, que todo o material que eu trago para vocês aqui nesses slides, nós tiramos, analisamos aí das questões das diferentes bancas e depois nós fazemos aí uma relação entre os principais autores em cima desses temas que nós vamos abordando aí nas diferentes aulas que a gente vem trabalhando em relação a esse concurso aí para professores do Estado do Paraná. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Entender como que se dá o trabalho desse profissional aí junto às famílias e aos estudantes. Vejam bem, o pedagogo, né, ele tem a sua função dentro da escola, como qualquer outro agente inserido nela, e podemos dizer que uma função de extrema importância. Por quê? Porque o pedagogo é o profissional que vai articular toda a organização do trabalho pedagógico de uma instituição de ensino. Então, ele vai articular, ele vai mediar, ele vai planejar, ele vai replanejar, ele vai levar os profissionais envolvidos nas práticas docentes a uma reflexão que leve a uma formação desses sujeitos. Ele é responsável pela formação continuada em serviço, né? Então, é um profissional de extrema importância aí dentro das instituições de ensino e dentro desse conteúdo aí de o pedagogo como articulador do processo de ensino de aprendizagem e como deve ser esse trabalho junto aos estudantes e às famílias, nós vamos verificar aqui em relação à biblioteca dessa temática quais são os principais pontos que devem ser abordados. O pedagogo é um educador e intermediador que interage para que haja um trabalho intencional e coletivo. Então, toda a ação pedagógica, ela deve ter uma intencionalidade. E essa ação pedagógica, ela deve ser discutida dentro de um espaço coletivo, inclusive ressaltando a importância do papel da família na escola. Com isso, ser possível desenvolver um trabalho de qualidade, onde todos estão envolvidos com uma educação voltada para os interesses dos alunos e de sua realidade. Então, vejam bem, quando nós falamos de educação, né, de qualidade, nós lembramos aí do que diz todos os nossos documentos norteadores aí, que regulamentam a educação brasileira. Então, desde a Constituição até o nosso referencial curricular do Estado do Paraná, o objetivo maior, né, a função social da escola é a formação global dos estudantes inseridos nela. E para que essa educação ela tenha qualidade, é necessário a participação da família em todos os contextos da escola, em todas as decisões, em todas as discussões, mesmo porque, né, conforme eu coloquei para vocês em aulas anteriores, isso aí vai consolidar o processo da gestão democrática. Então, quando se trata do pedagogo como um profissional que ele vai fazer a mediação, né, de um trabalho intencional e coletivo com toda a comunidade escolar, devemos ter aí a clareza da importância do papel da família dentro da escola. Isso tudo vai refletir em quê?
lá no interesse do aluno e da sua realidade. Isso tudo vai refletir lá na qualidade da aprendizagem dos nossos estudantes. É claro, né, que isso aí vem por meio de uma reação em cadeia, né? É necessário ter uma prática docente com qualidade para que o processo de aprendizagem também seja com qualidade. E aí entra a função do pedagogo, como o quê? Como formador continuada, de formação continuada em serviço. E dentro dessa formação continuada em serviço, deve-se incluir também o aluno e a família. Todas essas reflexões que o pedagogo, né, faz com a família, faz com o aluno, também aí faz parte de um processo de formação continuada. A participação principal é o meio de assegurar a gestão democrática, conforme eu coloquei para vocês. Então, se o pedagogo ele vai articular todo o trabalho pedagógico, inserir a família e os estudantes dentro desse processo, vai assegurar aí o processo de gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários na tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos objetivos e metas, da estrutura organizacional e da sua dinâmica, das relações da escola com a comunidade e favorecem uma aproximação maior entre professores, alunos e pais. Então vamos entender isso aqui. Voltando só um minutinho para nós retomarmos aí essa citação. Quando coloca, né, que a participação ela é o principal meio de assegurar a gestão democrática da escola, significa que os pais, né, a família, os alunos, eles precisam ter ciência de como se dá o funcionamento e a organização escolar. Como que se dá o funcionamento e a organização de todo o processo pedagógico no qual o seu filho, né, a sua filha, está inserida dentro daquela estrutura organizacional. Então, se a família não entende, num primeiro momento, qual que é a estrutura organizacional da escola, como que se dá os processos de relação aí da escola com a comunidade, jamais ele vai estar aí inserido de forma ativa dentro desse processo de ensino e de aprendizagem e que vai influenciar lá diretamente na qualidade da educação dessa instituição. Toda essa participação da família dentro de todas as decisões da escola vai favorecer uma aproximação maior entre professores, alunos e pais. E, consequentemente, isso vai influenciar diretamente no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes inseridos aí nessa instituição escolar. Então, vamos lá. Com a participação da família, o pedagogo poderá conhecer a realidade dos alunos e, com essa relação, a possibilidade de dialogar sobre a importância da afetividade e sua contribuição para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo. Então, vamos entender isso aí. A participação da família, né, lembrando sempre que o pedagogo, ele é o profissional que ele vai articular, que ele vai mediar toda essa relação escola, família e aluno, né? Então, com a participação da família, o pedagogo, ele vai conseguir entender qual que é a realidade que esses estudantes estão inseridos. Ele vai conseguir verificar quais variáveis podem interferir no processo de aprendizagem desses estudantes. Vejam bem, de repente o aluno ele está numa situação de conflito familiar, numa situação de violência familiar, numa situação socioeconômica desfavorecida, né? Então, tudo isso vai implicar diretamente no seu processo de ensino e de aprendizagem. E a participação da família dentro da organização do trabalho pedagógico leva o pedagogo a conhecer essa realidade que os nossos estudantes estão inseridos. E com isso, ele consegue entender quais variáveis estão influenciando no desempenho daquele estudante dentro da instituição. É importante que o pedagogo tenha vínculo com as famílias dos alunos, para assim ser possível colaborar e contribuir para a formação transformadora do indivíduo. Então, se a escola ela tem a função social, se ela tem a finalidade, né, de preparar o aluno para o trabalho, para o exercício da cidadania, ou seja, esse exercício da cidadania é a atuação desse sujeito em sociedade.
Quando o pedagogo ele estabelece vínculos com a família dos alunos, ele consegue contribuir de uma forma mais significativa para essa formação transformadora do indivíduo, ou seja, para ele mudar por meio dos conhecimentos escolares a realidade no qual ele está inserida, ele consegue interferir aí nessa realidade. Agora vamos analisar um pouco o que a literatura diz em relação à participação da família dentro do contexto escolar e como isso influencia no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Então, Price, ele vai definir primeiro o que é participação. A participação favorece a experiência coletiva, ao efetivar a socialização de decisões e a divisão de responsabilidade. Ela afasta o perigo das soluções centralizadas e dogmáticas, desprovidas de compromisso com os reais interesses da comunidade escolar, efetivando-se como processo de cogestão. A participação constitui, pois, um elemento básico de integração social democrática. Então, Price ele vai deixando bem claro ali o que favorece a participação da família dentro das decisões pedagógicas de uma instituição escolar. É uma forma de socializar essas decisões, de dividir responsabilidades. Então, dentro do processo educativo, é extremamente importante socializar decisões desse processo com as famílias, com os estudantes, dividir as responsabilidades com as famílias, com os estudantes. Para quê? Que por meio dessas decisões, né, quando elas são centralizadas, elas não têm aí aquele real compromisso de uma gestão democrática, né, de uma escola democrática, de uma escola participativa, que Price vai colocar ali que vai se efetivar como um processo de cogestão, então de participação aí efetiva dessas famílias, desses alunos dentro da instituição de ensino, principalmente dentro do contexto pedagógico, que é o foco aqui do nosso tema. O que Libânio nos esclarece, né? O Libânio, um autor muito cobrado aí nos concursos, ele coloca que a exigência da participação dos pais na organização e gestão da escola, vejam bem, a exigência, ele coloca, da participação dos pais na organização e gestão da escola corresponde a novas formas de relações entre a escola, sociedade e trabalho. Então, essa relação entre escola, sociedade e trabalho requer a participação dos pais dentro desse contexto, que repercutem na escola nas práticas de descentralização, autonomia e corresponsabilização, interculturalismo, né? Eu entender aquele contexto familiar que o aluno está inserido e eu valorizar esse contexto contribui muito aí para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. De fato, a escola não pode ser mais uma instituição isolada em si mesma, separada da realidade circundante, mas integrada numa comunidade que interage com uma vida social mais ampla. Então, quando a literatura vem colocando aí o papel do pedagogo, né? O pedagogo como articulador aí do processo de ensino de aprendizagem junto das famílias, ela vai deixando, vai esclarecendo para nós que toda essa participação dos pais na gestão da escola, e quando a gente fala de gestão da escola, nós entendemos também a gestão pedagógica, é necessário ter esse contato com a vida social desses estudantes, com a vida social dessa família. Porque esse contato, né, essa integração só vai favorecer aí a qualidade da educação, só vai favorecer a forma como essa educação será conduzida. Geralmente, né, a literatura concorda com isso aqui também foi tirado de questão de banca. Geralmente os pais comparecem quando são convocados dentro da instituição escolar. Quais que são os motivos que os pais mais são convocados dentro de uma escola? Ou para entrega de boletins, ou por algum motivo disciplinar. Então, de repente, o aluno, né, aconteceu uma situação de indisciplina dentro da escola, o professor pede que convoque os pais, aí o pedagogo faz essa articulação. Tá? Então, esses aí são os motivos mais recorrentes, mais frequentes aí da chamada dos pais na escola. No entanto, Garcia reflete que a escola não pode chamar os pais apenas nesses momentos,
e sim para estar participando nas discussões de decisões que a escola deve tomar. Então, vejam bem, quando o pai está acostumado a frequentar a escola, né, para uma entrega de boletim ou por motivos disciplinares, ele não se sente acolhido pelaquela instituição de uma forma que ele possa contribuir também nas decisões dessa escola. E Garcia deixa bem claro que não é somente nesses momentos. Deve sim chamar o pai para entrega de boletins, deve sim colocar a família a par, né, da questão das disciplinas aí, da disciplina dos diferentes estudantes, mesmo porque a escola ela é pautada por uma legislação, a mais importante, o projeto político-pedagógico. Depois temos o regimento escolar, que é onde as normas da escola ficam estabelecidas, né? É uma instituição organizada, a instituição escola é uma instituição organizada e tem regras. Então, é necessário que essas regras sejam cumpridas por toda a comunidade escolar. Então, não é somente quando essas regras são quebradas que a família deve estar dentro da escola, e sim participando, construindo esse projeto educativo que contempla o projeto político-pedagógico dessa instituição e que é importante para todos, porque a escola é um local de formação, né? Vai formar indivíduos lá para estar atuando em sociedade. Libânio, mais uma vez, né, contribui aqui com os nossos estudos, colocando: ele vai definir também a participação escolar, a atuação dos profissionais da educação e dos usuários, alunos e pais, na gestão da escola. Então, a participação vai ser a atuação, não somente dos profissionais, mas também de quem se utiliza dessa instituição. Quem são? Alunos e pais. Onde que deve acontecer essa participação? Na gestão da escola. Quando Libânio coloca a necessidade e a importância de alunos e pais estarem envolvidos no contexto escolar, ele coloca que essa participação deveria acontecer democraticamente e com responsabilidade nas decisões da escola, pois elas influenciam tanto benéficas quanto prejudiciais para a instituição escolar. Então vejam bem, como reflete o papel do pedagogo como articulador aí do processo de ensino de aprendizagem e da participação da família no contexto escolar. Porque quando os envolvidos, né, eles não trabalham aí de uma forma democrática ou com responsabilidade, as ações, né, a consequência disso pode não ser benéfica, ela pode ser prejudicial. Por quê? Porque o pai não está envolvido dentro desse processo educativo. E quando, né, acontece isso de forma democrática e com responsabilidade, a possibilidade, né, dessas influências serem benéficas é muito maior dentro da instituição, dentro do processo, né, dentro de toda a organização aí do trabalho pedagógico. E vale lembrar que é o professor pedagogo que vai estar fazendo toda essa articulação. Para o outro grande autor aí da educação, ele coloca: a participação da gestão democrática da escola entre pais, educadores, alunos e funcionários pode ser considerado como utopia, ou seja, um lugar que não existe, mas não significa que não pode acontecer. Por que eu trouxe essa citação de Paro? Porque as bancas gostam muito, né, de colocar de uma forma, né, primeiro eles colocam um enunciado de um autor que nos leva ao erro. Ah, mas será que Paro coloca mesmo que é uma utopia a participação da gestão democrática, né? Nós já estamos há tanto tempo aí lutando por uma escola democrática, não pode ser uma utopia. Mas ele coloca que pode ser considerado uma utopia, mas não significa que não pode acontecer. E nessa perspectiva de mudar essa realidade, que o pedagogo pode estimular a participação dos pais, conscientizando a família que sua contribuição no processo educativo escolar poderá influenciar de maneira positiva na formação humana do sujeito. Então vejam bem, Paro vai colocando aqui bem claro que primeiro que é o pedagogo que vai fazer essa articulação entre escola e família. Depois ele coloca que a participação das famílias dentro do contexto escolar não pode ser uma utopia. Ela tem que se transformar, né? Ela pode acontecer sim. E que dentro dessa perspectiva de que a participação da família pode acontecer,
é o pedagogo que vai estimular toda essa participação. Por quê? Porque essa contribuição da família no processo educativo, ele vai influenciar diretamente na formação do seu próprio filho inserido dentro desse contexto. Né? Então vejam bem aí como a educação dentro de uma reflexão coletiva, como que ela pode ser muito mais significativa, como que ela pode atingir muito mais a função social da escola. O pedagogo, opa, passou um pouquinho rápido. O pedagogo é o mediador da relação família-escola. Toda a literatura concorda. É função do pedagogo, é papel do pedagogo. Lá nas atribuições do pedagogo, vocês podem dar uma olhadinha no edital, e é até bom, é importante isso. Lá no edital tem as funções de cada um e tem as funções do pedagogo, tá? Então, dê uma olhada lá, bacana. A literatura concorda que o pedagogo é o mediador da relação família-escola, articulando a participação de acordo com as necessidades que a escola apresenta. Então, não é só chamar o pai para pegar o boletim, não é só chamar o pai para casos de indisciplina, mas quais são as necessidades, né, que a escola apresenta dentro da organização do trabalho pedagógico. Então, é nesse sentido que o pedagogo vai mediando a participação dos pais. Uma palestra, uma reflexão, uma explicação sobre, por um exemplo, as tecnologias que acontecem dentro da escola, a importância, pegar a opinião dos pais em relação a isso e construindo aí um projeto educativo de forma que os pais também sejam inseridos nas reflexões. Desse modo, a família pode contribuir mais diretamente com professores em suas necessidades em sala de aula. Respeito, ética, tolerância, que é a base de um relacionamento saudável. Então, aqui, o que acontece aqui, né? Quando existe esse trabalho bem efetivado do pedagogo enquanto mediador da relação família-escola, e quando ele articula essa participação com as reais necessidades da escola, né? A literatura deixa bem clara que a participação de acordo com as reais necessidades, ela vai além somente da participação da família enquanto processo de gestão democrática, enquanto efetivação de processo de gestão democrática. Vou chamar o pai lá para fazer parte do conselho escolar, vou chamar o pai para fazer parte de algumas instâncias colegiadas. Na hora que nós tivermos aí alguma reunião, nós convidamos os pais para alguma reunião de conselho de classe, né? Quando nós formos elaborar a proposta pedagógica, não é somente isso, mas sim de acordo com as reais necessidades que a escola apresenta. Então, no que isso pode contribuir? Por um exemplo, a participação dos pais dentro da escola diminui, né, os casos de indisciplina, por um exemplo. Então, ele pode contribuir diretamente. Imagina o pai inserido dentro do contexto escolar e acontece um problema com seu filho em sala de aula, né? Então, o pai está lá constantemente, ele está sempre na escola. Isso leva, né, o aluno também a entender que o pai faz parte daquele processo, a família faz parte daquele processo, melhorando aí questões básicas, né, necessárias à educação, de respeito, de ética, de tolerância. Então, aqui é mais um exemplo aí do papel do pedagogo aí enquanto articulador, não só do processo de ensino de aprendizagem, mas essa articulação junto às famílias. O pedagogo é quem planeja, orienta, coordena as reuniões na instituição escolar, buscando uma educação democrática, sempre voltada para quê? Para o bem do aluno, né? Então, qual que é a maior clareza que nós temos? A escola quer que seus alunos aprendam, os professores querem que seus alunos aprendam, e o pedagogo também quer que seus alunos aprendam. E né? E por fim, as famílias também esperam que os alunos aprendam dentro daquela instituição. O pedagogo deve estar sempre atento ao contexto em que este aluno está inserido, e sendo um líder no processo democrático escolar, deverão levar a escola e a família a pensar sobre suas responsabilidades, seus objetivos e como poderão juntas resolver as questões envolvendo o processo educativo, sempre ambas em busca de soluções que favoreçam a todos. Então vamos lá, vamos entender aí essa colocação. O pedagogo ele sempre deve estar atento a todas as questões pedagógicas dentro de um contexto escolar. Isso é fato, né? Então, ele é considerado como um líder aí de um processo democrático. Líder no sentido de é ele quem
organiza, é ele quem articula, é ele quem faz a mediação, né? Cabe ao professor pedagogo toda essa mediação. E ele deve levar a escola e a família a pensar sobre suas responsabilidades. A escola, a família e o aluno. Qual que é um instrumento muito utilizado, né? Para o aluno e para a família se situar dentro do processo educativo. Então, para o aluno se situar dentro de um processo educativo, por um exemplo, a gente costuma fazer a autoavaliação, né? O aluno chega atrasado, né? O aluno, você chega atrasado, você assiste todas as aulas, você presta atenção, você tem executado todas as tarefas. Então, construir um instrumento que vai situando a participação do aluno dentro do seu processo de ensino, né? Que vai influenciar lá dentro da sua aprendizagem. E com a família da mesma forma. O pedagogo, ele deve situar a família. Qual que é a participação da família também dentro do processo educativo? Então, de repente, uma autoavaliação com os pais, né? Vai entregar um boletim, vai chamar por uma indisciplina, realizar uma autoavaliação também com essas famílias. Você costuma olhar o material do seu filho todos os dias? Você tem acompanhado? De que forma você acompanha o processo de aprendizagem do seu filho fora do ambiente escolar, né? Ele tem realizado as tarefas, você tem acompanhado, ele pergunta, né, se ele tem dúvidas em relação ao conteúdo, vocês conversam sobre isso? Vocês conversam sobre o processo de ensino dos professores, se o aluno está conseguindo compreender ou não, né? Então, qual que é o papel? É situar a família aí dentro desse processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, dentro desse processo educativo, junto aos seus filhos matriculados nessa instituição. Não como uma forma de vigiar a instituição escolar, mas sim como uma forma de participar, né? De buscar soluções juntos, escola e família, para que realmente essa criança, esse adolescente caminhe com sucesso aí em sua jornada escolar. Além do contexto escolar, o pedagogo precisa conhecer a realidade e a subjetividade do aluno, conhecer suas dificuldades de aprendizagem, suas carências afetivas, sua vida financeira, relação social, envolvendo ativamente todos na participação e para, junto com a família, intervir e ajudar da melhor forma possível. Então, aqui é literalmente, né? Esse item aqui é literalmente o pedagogo como articulador do processo de ensino de aprendizagem junto aos estudantes e junto às famílias. Então vejam bem, é um resumo aí que eu coloco para vocês. Além do contexto escolar, além dali dentro, né, aquele âmbito escolar, falar sobre a aprendizagem em si, o pedagogo precisa conhecer a realidade e a subjetividade dos seus alunos. Quais são as dificuldades de aprendizagem que esse estudante tem? Quais são suas carências afetivas, tendo em vista que é uma variável que pode influenciar lá no seu processo de aprendizagem? Como que está a sua vida financeira, né? Nós temos alunos que vão para a escola, às vezes eles passam mal, porque eles ainda não tiveram uma alimentação, né, naquele dia, ou a última alimentação foi no dia anterior, um tempo aí significativo que afeta também a sua aprendizagem. Então, como está a sua vida financeira? Será que ele tem o mínimo, né, que necessita um ser humano, né, para sua sobrevivência? Como que é a sua relação social? Essa relação social tem influenciado na sua aprendizagem? Como que ele deve fazer isso? Envolvendo ativamente todos na participação, conhecer bem o aluno, envolver todos nessas reflexões e, junto com as famílias, intervir e ajudar da melhor forma possível. Aí vem os questionamentos. Ah, Mari, mas aí cabe tudo à escola? Cabe tudo à escola controlar da melhor forma possível quais são as variáveis que podem interferir no processo de aprendizagem daqueles estudantes. Na formação humana global, como diz a nossa Constituição, a nossa LDB, a nossa BNCC, o nosso referencial curricular do Estado do Paraná, a formação humana global dos estudantes. Tudo que pode interferir nesse processo de desenvolvimento dos estudantes, cabe ao pedagogo intervir da melhor forma possível, né? Fazer essa articulação aí
entre escola e família, para que esses alunos não sejam prejudicados. Para que o pedagogo consiga contribuir com o objetivo de transformação social desse aluno, é preciso que tenha um trabalho em parceria com os docentes da instituição escolar, pois esses profissionais é que são responsáveis diretamente pela educação escolar. Assim poderá articular a relação professor-família. Então, se o professor é ele que vai organizar todo o processo pedagógico, né? Ele é o responsável por organizar o processo pedagógico, não sozinho, mas de forma coletiva, com participação coletiva. Dentro de um processo de gestão democrática, nada se constrói sozinho, tá? Sempre de forma coletiva, por meio de discussões, reflexões. Então, o pedagogo ele vai mediar aí a relação também professor-família. E para que essa mediação aconteça, é necessário ele trabalhar com parceria aí com os docentes da sua instituição, na instituição que ele atua, porque são os docentes que estão mais lá dentro da realidade, né? Diretamente da realidade dos estudantes. Lembrando que, dentro da política do Estado do Paraná, e sendo o professor pedagogo formador, né? Ele é um formador de docentes e essa formação tem que ser continuada e em serviço, nós temos aqui dentro do nosso estado uma metodologia utilizada nas escolas estaduais, que é a observação de sala de aula. E essa observação de sala de aula, ela permite que o pedagogo ele veja a realidade, né, de quando está acontecendo e como está acontecendo as diferentes práticas docentes daquela instituição. E isso favorece depois a relação que esse profissional, que o pedagogo tem aí com as famílias, né? Ele consegue descrever, ele consegue visualizar diretamente na prática docente por meio aí da observação de sala de aula. Então vamos lá. Agora vamos comentar um pouco aí a relação entre escola e família. A família e a escola constituem os dois principais ambientes de desenvolvimento humano nas sociedades ocidentais contemporâneas, sendo importante o envolvimento dos pais nas atividades curriculares da escola. Então, né, meio redundante, a gente coloca, né, a literatura coloca a importância do envolvimento dos pais nas diferentes atividades curriculares da escola. Então, quando a gente vai lá elaborar tanto o projeto político-pedagógico, quanto o regimento escolar, quanto as propostas pedagógicas curriculares, os pais devem conhecer, né, bem esses documentos e participar da elaboração dos mesmos. Diferentes modalidades de família surgidas nos últimos anos expressam transformações muito significativas que demandam a revisão dos valores nas relações interpessoais. O que é importante também nessa relação aí, escola e família? É o professor pedagogo entender que diferentes modalidades de família têm surgido nos últimos tempos. Tanto que já é uma prática das escolas públicas brasileiras se direcionar à família como pais ou responsáveis. Então, nós temos aí diversos tipos de famílias, né? Às vezes os alunos moram com os avós, com os tios, com os irmãos, somente com o pai, somente com a mãe, enfim. Essas diferentes modalidades de família dentro da sociedade, é necessário que o pedagogo tenha conhecimento, né, dessas diferentes famílias e entendimento que é nesse contexto familiar que os alunos estão inseridos, né, desculpa. E essas novas configurações familiares se estabelecem, de acordo com a literatura, por laços de afeto. Então, vamos lá, deixa eu só minimizar aqui um pouquinho, para nós avançarmos um pouco em relação aí a esse conteúdo. Então, aqui eu já expliquei para vocês. Então, vamos aqui. Papel da escola em relação aos diferentes tipos de família. Então, Libânio coloca que são 3 objetivos da escola: a preparação para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional. Então, nós temos diferentes tipos de família e nós temos também uma sociedade, né, que vem evoluindo a cada ano. Nós estamos inseridos dentro de um contexto da 4ª Revolução Industrial, que é a revolução dos meios de informação e de comunicação.
Então, é objetivo da escola formação para a cidadania crítica e participativa e uma formação ética. A escola deve exercer uma transformação na personalidade dos alunos, num sentido libertário e autogestionário. Então, Libânio vai colocando aqui que, dentro dos objetivos da escola, é extremamente importante o pedagogo não somente conhecer o contexto familiar que os alunos estão inseridos, mas também o contexto social, né? Qual que é a função da escola aí dentro desse contexto social e a importância do pedagogo estar dentro, né? Conhecer bem aí os rumos da sociedade. A escola, compreendida como um espaço de construção, afirmação e respeito das múltiplas identidades em uma sociedade plural, deve promover uma educação escolar que reconheça e valorize as pluralidades e os direitos humanos. Então, é outra questão aí, né? Outro tema aí bem discutido na nossa sociedade e que a escola não deve estar alheia a essas discussões. É necessária uma educação escolar que valorize os direitos humanos, que valorize as diferentes ideias, que valorize as diferentes opiniões, que valorize as pluralidades. Agora nós entramos num outro tema aí que vai influenciar também diretamente no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes, e que é papel do pedagogo fazer essa articulação aí junto com as famílias e junto com os alunos. Então, quando o tema do edital ele coloca lá o pedagogo como articulador do processo de ensino e de aprendizagem junto aos estudantes e junto às famílias, o tema quer dizer, né? A intencionalidade do tema é quais são as variáveis que podem influenciar no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes e como se dá a participação das famílias e dos estudantes dentro de todo esse contexto. Então, uma das variáveis que influencia é a evasão escolar. Né? Quais são as causas e as consequências da evasão escolar? O que é abandono escolar e o que é evasão escolar? Vamos entender primeiro o contexto. Abandono escolar ocorre quando o estudante deixa de frequentar a escola no ano letivo em que está matriculado. Ou seja, o aluno matriculou esse ano, aí ele para de frequentar a escola, ou ele tem faltas muito recorrentes, ele falta demais, aí vem um dia e falta demais, até que ele não vem, não frequenta mais. Isso significa abandono escolar. Ele foi matriculado esse ano, mas ele abandonou. Já a evasão escolar diz respeito à situação do estudante que não efetuou a matrícula no ano seguinte. Então, o abandono escolar, o aluno matricula e para de estudar. No outro ano, ele parou de estudar e no outro ano ele não renovou a matrícula. Isso é uma evasão escolar. Importante entender a diferença de um e do outro, também alvo de concurso aí. O que é abandono escolar? O que é evasão? Abandono, o aluno matricula naquele ano e para de estudar. Evasão, esse aluno que matriculou e parou de estudar, ele não renova a matrícula, ele continua fora da escola, ou seja, ele está evadido. O combate ao abandono escolar é uma ação destinada a combater o abandono escolar nas instituições de ensino. Ficou meio redundante aqui, mas eu explico para vocês. Então, esse combate ao abandono escolar é uma ação, né? É uma ação aí da nossa Secretaria de Educação para que os alunos, eles não abandonem as instituições de ensino. Seu principal objetivo, nós estamos falando de abandono escolar, seu principal objetivo é resgatar estudante com 5 faltas ou dias consecutivos, ou 7 faltas ou dias alternados, por meio de ações integradas entre a escola e a rede de proteção à criança ou adolescente, para evitar que essas faltas se efetivem como evasão escolar. Vamos lá. Um pouco mais devagar, né, Mari? Então, o objetivo principal do abandono é fazer com que ele não vire uma evasão, tá? Ou seja, que ele não volte mais para a escola. Então, todas as vezes que o estudante tiver 5 faltas consecutivas ou 7 alternadas, aí já se considera abandono e a escola já deve, né, depois de todas as ações que cabem à escola, já entrar em contato com as redes de proteção para evitar aí que essas faltas se efetivem, né, elas virem aí uma evasão escolar.
Para que a evasão não aconteça, a instituição escolar deve ficar atenta, a fim de perceber em que momento as causas que levam à infrequência extrapolam a sua competência, para então acionar as demais instituições que compõem a rede de proteção à criança e do adolescente para promover a reintegração escolar do estudante infrequente. Então, vamos lá. Para que não aconteça, né, a evasão escolar, a instituição primeiro ela precisa ficar em alerta. Opa, o aluno faltou uma vez, faltou 2 vezes consecutivas. Aí no estado do Paraná inicia-se uma política denominada busca ativa. A escola vai ligar para a família, vai entrar em contato, vai conversar com o aluno, vai entender o porquê que ele não está dentro do contexto escolar, tendo em vista que se é função do pedagogo, né, ele articular aí o processo de ensino de aprendizagem, os estudantes e as famílias, vale lembrar que se o aluno não está dentro da escola, a sua aprendizagem fica comprometida, tá? Então a instituição escolar ela vai ficar alerta. O aluno começou a faltar, opa, vamos começar a busca ativa. Vamos ligar, vamos mandar e-mail, mensagem de WhatsApp, se possível ir à casa do aluno, entender o que está acontecendo, quais são os motivos da sua falta. Depois que as causas dessas faltas extrapolam a competência da escola, aí sim a instituição entra em contato com as instituições de rede de proteção da criança. Conselho Tutelar, Ministério Público, né, entidade civil organizada, todas essas redes que podem aí estar promovendo a reintegração desses estudantes à escola, considerado infrequente. Quais são as causas, né? Dentre os motivos mais alegados pelos pais estão escola distante de casa, falta de transporte escolar, não ter um adulto que leve o aluno até a escola, falta de interesse ou ainda doenças ou dificuldades dos alunos. Então, aqui uma pesquisa feita por um autor, né, em relação aos motivos que os pais colocam. Em relação, né, dos pais e os próprios alunos do ensino médio. Eles faltam porque precisam ajudar os pais em casa ou no trabalho, necessidade de trabalhar, falta de interesse, ou os pais não deixam estudar. Então, o que é interessante aqui nessas pesquisas? É entender o contexto social que aquele aluno está inserido, que é função do pedagogo. Então, se eu tenho lá, né, eu chamo a família, ou eu converso com o aluno, que a articulação é com os alunos e com a família, e o aluno coloca lá que ele precisa ajudar os pais em casa ou no trabalho, né? Então, como que o pedagogo pode articular isso junto às famílias? Qual é a real necessidade? Aí vem o conhecer o aluno, né? Esse ajudar os pais em casa e no trabalho é por uma questão financeira, né? É uma questão financeira imprescindível? Ou é porque o pai, não, ele precisa cuidar do irmão menor, né? O irmão menor não foi para creche ou algo nesse sentido. Então, o pedagogo ele precisa estar aí trabalhando junto com essas famílias. Qual que é a importância da escola dentro ali da vida do aluno, da família, do contexto familiar? O que a legislação vem nos colocar em relação a esse assunto, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no seu artigo 56, ó, memorizem esse artigo vai cair, tá lá no edital, vai cair o artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo os alunos, se a criança sofre maus tratos na escola, consequentemente, né, ele vai mal na escola. O seu processo de aprendizagem fica comprometido. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares. Vejam bem, mais uma vez aqui, ó, a lei coloca esgotados os recursos escolares. Então, não é porque o aluno teve lá 5 faltas consecutivas ou 7 alternadas, conforme coloca o Manual de Rede de Proteção do Estado do Paraná, que o pedagogo vai simplesmente já acionar o Conselho Tutelar. Então, esgotados os recursos escolares. Então, depois de todas as buscas ativas que a escola, né, precisa realizar, deve realizar, esgotado todos esses recursos, aí sim vai acionar aí os órgãos, né, de proteção à criança. E elevados níveis de repetência, né? O aluno repete, 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 repete. Então, aí tem que comunicar o conselho tutelar para verificar o que está acontecendo aí com essa criança. Lá no seu artigo 12,
né, coloca que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, então, em um dos seus incisos, né, notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Ó, uma redação de 2019. Prestem bastante atenção nesse inciso. Oitavo. Pode cair no concurso, porque confunde. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do permitido em lei, tá? Então, aqui ele vai notificar todos os alunos que têm 30% do percentual permitido em lei, tá? Então, não vamos confundir com os 25%, os por cento lá, que o seu aluno tiver 25%, ele já está reprovado, tá? Então, não confundam com isso. Então, essas são as considerações que eu tenho aí para vocês em relação a esse tema do edital. O pedagogo como articulador do processo ensino-aprendizagem junto aos estudantes e à família. E finalizo essa aula colocando da importância aí do professor pedagogo dentro das instituições escolares, porque é esse profissional que vai estar articulando, que vai estar mediando, que vai estar organizando todo o processo pedagógico daquela instituição. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.